Bom, vou fazer um conteúdo diferente hoje aí. Reagir a uma entrevista do Oficina G3, que é uma banda que eu gosto muito, e é uma banda de rock cristão, de segmento gospel, mas é uma banda que conseguiu romper a bolha do gospel. Então, assim, os caras que são praticamente considerados os melhores músicos do Brasil estão entre os melhores músicos do Brasil ali, muito respeitado por todo mundo assim que gosta de música instrumental, coisas assim. Você vai em eventos musicais, feiras de música. O Juninho Afran, por exemplo, que é o guitarrista, já saiu diversas vezes em capas de revista. É muito amigo dos guitarristas brasileiros, assim, que são mais conhecidos, tipo o Kiko Loureiro, que hoje em dia tá no Megadeth, Eduardo Ardanui. Eles são muito respeitados como músico, assim. Então, é uma banda cristã, mas que é ouvida por muita gente. E eles foram entrevistados no ano 2000. Olha só, se é diferente ter uma banda de rock cristão hoje, imagina nos anos 2000. Nos anos 2000 eles foram entrevistados na MTV pelo João Gordo. O João Gordo chamou eles lá. Aconteceu até que o Oficina G3 tocou no Rock in Rio, né? Eles abriram o Rock in Rio do ano 2000 mesmo, se não me engano. E chamou eles lá pra trocar uma ideia, né? Então imagina assim que foi uma situação diferente pra eles, que eles uma banda que tá mais dentro de um cenário cristão e tal, apesar por exemplo, dos músicos é, é, já tocarem em outras bandas, participarem de eventos, por exemplo, de coisa instrumental. É uma banda cristã num programa da MTV que não costumava receber bandas cristãs e tal, né? E pra ser entrevistado pelo João Gordo, que ele é um cara muito enérgico, né? Aquele cara de atitude, assim, alternativo. Então eu imagino que seja uma coisa diferente pra eles, assim, né? Então vamos assistir essa entrevista aí, ver como é que foi. Maria, é hoje que o bicho vai pegar aqui, meu. Hoje aqui no Gol da Gogô, não percam, vai ser sensacional. Olha só, temos hoje uma entrevista exclusiva com os caras do Crisium, a banda mais brutal de death metal que está fazendo sucessão lá fora. Temos também uma outra entrevista com a banda gospel chamada Oficina G3. Temos também o clipe da banda Go Hope, que é uma animação da pequena que se chama Termonide. É hoje, daqui a pouco já volto. Imperdível, hein? Saravá! Estamos começando mais um gol. Cara, quando eu vejo alguma coisa da MTV, assim, quem foi dessa época, só de ver essas aberturas já bate uma saudade, assim, né? Porque eles eram muito geniais umas coisas meio psicodélicas, assim, diferente de tudo que você tá acostumado a ver, assim. Muito legal essa abertura. Ao mesmo tempo, ele tá ali como se fosse um músico meio brega, com um coletinho e tocando guitarra, uns fundos coloridos atrás, assim. Eles eram muito geniais em aberturas e coisas assim. Tem coisas que só eles faziam mesmo. Gogô aqui, a Live Verde hoje, nesse dia tão death metal. Olha só que estamos escutando. Logo de festa, aqui jogou na Gogô, essa reunião improvável aqui, cara. Estamos aqui com a banda Oficina G3, uma banda gospel genuína, falou? Juntos com os caras do Crisium, que é a banda mais detona de tudo. Juntos aqui, cara, muito louco. Mano, olha essa parada, velho. Que tipo assim, ó. Ele é a banda gospel com os outros caras meio malucão. E a mesa aqui é meio que uma mina, tá ligado? Com um vidro nas costas aqui, né? Então, tipo assim, você vê que já é um ambiente que os caras não estão tão acostumados, assim, né? E aí tem uma coisa que é interessante pensar nessa ideia de formação de banda, que é o seguinte, né? Geralmente eles colocam o vocalista da banda aqui do lado do cara que tá entrevistando, né? E vai seguindo para as pessoas que falam. Mas no caso aqui do Oficina G3, quem conhece um pouco a história dessa banda, sabe que o fundador da banda é o Juninho Afran, que é o guitarrista. E aí o Juninho tá sentado na ponta e o PG, que é o vocal, tá sentado mais perto do João Gordo. Então, assim, eu- pelas entrevistas que eu já vi, quem costuma falar
pela banda é o Juninho, mas dessa vez, pela proximidade ali do vocalista e tal, eu acredito que quem vai falar mais é o PG, assim. Então, não sei se isso vai colaborar de alguma forma ou se vai mudar o roteiro deles, assim, porque geralmente quem é o porta-voz é o Juninho, que é o guitarrista, né? Quem encontrar aquele pé? Como você chama? Como é teu nome? PG, Walter, Juninho, Jean e Duca. Meu, o que começou primeiro assim? Foi a igreja ou a banda, cara? Foi chamado de Jesus. Como é? Expliquem aqui pra gente, cara. Bicho, todo mundo começa a criar até um misticismo em cima disso. Não, o lance é bem claro. Nós passamos por uma fase da vida da gente, como todo mundo passa, onde a gente encontrou e teve uma experiência com Jesus e começou a frequentar uma igreja diferente dos padrões que rolam hoje por aí. Uma igreja onde tocava já, desde aquela época, no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, já rolava o rock and roll lá. E a gente até por achar estranho, por curtir o rock, foi lá. E aí a gente teve uma experiência com Jesus e daí com a banda. Assim, a gente não conhece, cara. Eu sou problema de fã, eu nunca tinha ouvido falar na banda, cara. E pelo menos vocês são grandes, né? São 6 discos, são 6 discos, né? 10 anos de banda. Vamos ver um pedaço do show dos caras aí. Ver qual é que é. Caralho, gente pra caramba, onde foi, Vila? Foi no Rio de Janeiro, em abril, no dia 21 de abril, né? Aniversário do Brasil, os 500 anos do Brasil. Foi no Maracanã e tinha mais ou menos ali umas 110 mil pessoas. Cara, então vocês ganham dinheiro. Quanto vende os discos de vocês, cara? Vende muito? Não, esse show foi gratuito. Foi um show, de grátis, cara? Foi um show gratuito, Mas a gente já tocou aqui em São Paulo também, no SOS da Vida, eventos que acontecem. Qual a média de público assim é quanto? A média de shows nossa, hoje em dia, atualmente, é 10, 15 mil pessoas. Então vocês ganham dinheiro? A gente ganha dinheiro. Então Jesus dá dinheiro, cara. Com certeza, Jesus É não. mesmo? Você viu, Alex? Quem dá mais dinheiro? Jesus. O cara falou assim, dá mais dinheiro que Satanás. Você vê que já é um clima meio ali truncado, tipo assim, aquela coisa da igreja já se falar sobre dinheiro, né? Tem aquele estereótipo, talvez, da coisa do pastor que pede dinheiro. Então você vê que João Gordo, no jeitão dele, ele tem um clima ali meio que de provocações, né? Tipo, pô, então Jesus dá dinheiro, né? E aí, tipo assim, a banda precisa ter uma desenvoltura pra lidar com essas provocações, né? Mas a Oficina G3, os caras são muito preparados, assim, são muito bons, muito acostumados. Então, pra eles, tá tranquilo o clima, assim, né? Jesus e o diabo, Não, com mas certeza. a gente diz o seguinte, se você não trabalhar, não adianta nada. Ficar sentado com a bunda no sofá esperando cair do céu, não vai não. Pode Não, ficar... mas pô, vocês dão um trampo, cara. Como faz 10 anos de banda, cara? 6 discos. A gente vai lançar o 6º disco, né? Inclusive agora, em outubro. E a gente tem 5 CDs, o primeiro foi lançado em 90. Ó, essa entrevista é uma entrevista curta, né? Que vai ser rápido. E aquilo que eu falei, o Juninho ainda não falou que é o guitarrista da banda, que é o fundador da banda, e ele costuma ser o porta-voz da banda. Então, por isso que eu disse que talvez essa entrevista tomou um rumo diferente ali do que as entrevistas costumam. Não tô dizendo que é bom ou ruim, mas digo assim, a galera que é fã da banda sabe que ela vai por um caminho, então, diferente, porque ele costuma ser o cara que responde as perguntas e tudo mais. Ao vivo, foi uma experiência muito louca, né? Que o Juninho e o Walter podem até explicar melhor, porque são os fundadores da banda. Mas a gente não fica naquele lance de, poxa, você tá tocando e fica... Foda-se. Me diga uma coisa, você tem que dar uma parte dessa grana pra igreja, não sei, cara? Tem dízimo? Peraí, Gordo, vamos por partes. Vamos por partes. Você fala assim, Jesus dá a grana. Eu acho que a grana, cara, é consequência de um trabalho. A gente nunca entrou na parada pra poder ganhar Porque hoje em dia grana. tem muitos artistas, cara, que jogam esse chaveco de gospel, porque estão fodidos na área artística deles, tá ligado? Aí os caras viram Jesus.
e começa a rebolar por Jesus. É isso aí, não. E dá por Jesus. Isso tem E tudo que é mostrar a canto. bunda por Jesus. Isso tem tudo que é canto, você para pra analisar. O oportunista pinta de tudo quanto é jeito. Vocês estavam acabando de falar aqui de bandas de outros estilos que os caras fazem coisas ridículas para poder aparecer e para poder ganhar o seu, né? Tem cara que faz a política para ganhar dinheiro. A nossa condição é diferente. A gente primeiro teve uma experiência com Deus e depois começou a tocar sem nenhum fim lucrativo. Uma experiência com Deus. O que aconteceu? Assim, você era um fudido, Cara, de repente, não, era- deu um estalo, era viciado em drogas. Conta uma história aí. Cada um. Aí você viu que o João Gordo tá entrando em temas que são meio que do senso comum, no senso comum quando eles estão querendo provocar pessoas que são cristãs, né? Então ele tá entrando em temas como budismo, temas assim que não que isso seja difícil de responder, não é difícil de responder e tal, mas assim, temas que me faz entender que a forma de entrevistar tá sendo mais provocativa, né? Numa ideia de dar umas cutucadas ali nos caras, né? Tem uma história, né? PG tem uma história, mexeu com drogas. Vai lá, PG, conta a tua aí pra ele entender. Seguinte, prometo que agora não vou me perder. O pessoal de casa tem que Não, entender, não, cara. tudo bem, o Tem pessoal de medo. casa, quem tá aqui a gente explica. Eu, com 10 anos, experimentei a maconha, com 11 experimentei a cocaína, com 14 anos eu tive 3 comas alcoólicos, tive uma overdose. Parou por aí, né? Não, aí o que aconteceu? Eu comecei a fumar cigarro com 10 anos de idade, vim de uma família meio conturbada, meu pai era alcoólatra, meu pai faleceu de cirrose, morreu de câncer, né, cirrose e câncer no pulmão, e eu sempre tive muitos problemas, fui muito problemático e tudo mais, e em 93, quando eu me mudei para São Paulo, morei isso tudo no interior de São Paulo, né, e eu... Qual cidade? Não. Batatais, perto de Ribeirão Preto ali, Franca, aquele lado Batatão. todo ali, um batatão. E eu mudei para São Paulo, vindo com um primo meu que tem uma loja de CDs na Galeria do Rock, né? E ele me chamou para trabalhar na Galeria do Rock com ele e tal. E eu fui, legal, e ele é evangélico e tudo, e falou, ó, vou te levar, só que ele não tinha me falado nada, vou te levar num lugar onde toca rock e tal, muito legal, maneiro, e eu detestava falar de Jesus, odiava crente, já cheguei a rasgar a Bíblia, já cheguei a colocar fogo na Bíblia, né? É muito engraçado assim. É legal. Que aí o João Gordo fez, tipo, uma postura, tipo, não, isso daí nem eu tenho coragem de fazer, né? É comum, assim, essa coisa de você contar o seu testemunho, né? No caso, eu entendi ali que a intenção do PG é mostrar que ele foi um cara que teve a vida transformada, né? Então, que ele conheceu o mundo das drogas, que ele conheceu coisas assim. Não que isso vá impressionar o João Gordo, porque o João Gordo, ele fala publicamente, né? De quem acompanha um pouco a carreira dele, de várias aventuras que ele já teve com todos os tipos de substâncias e coisas assim, inclusive em shows com bandas gringas, né? O João Gordo também é vocalista de uma banda que é chamada o Ratos de Porão, né? E os caras já fizeram um turnê com o Ramones, já fizeram coisas assim. Então, assim, o fato de você já ter usado alguma coisa não chega a assustar o João Gordo. Tá muito habituado nesse ambiente e conhecer pessoas que tiveram diversos tipos de experiência. Mas eu entendi o que o PG tá fazendo, tá contando um pouco da história dele pra mostrar o quanto que ele mudou, o quanto que ele... o quanto de coisas que ele abriu mão e como ele mudou de personalidade no sentido para o bem, né? Como ele tá hoje em dia mais tranquilo, mais em paz. Então, por isso que ele falou coisas assim de, pô, já cheguei até a rasgar a Bíblia, né? Acho que ele falou rasgar a Bíblia, botar fogo, sei lá, alguma coisa assim. Ele falou que até o João Gordo falou aqui, cruz credo. Então, a ideia desse testemunho é mostrar um pouco assim, né, como sua vida mudou, né? É interessante ouvir. As pessoas até perguntam, pô, onde você é crente? Fala, como aquilo que o Valtão falou, a gente realmente teve um encontro de vida. Eu cheguei no show, tava uma galera e tal, e eu percebi que ninguém fumava, né? O pessoal, assim, comportado, entre aspas, né? O pessoal pulando e tal, mas todo mundo na boa. O pessoal fica louco de Jesus, não fica, cara? Eles não ficam num êxtase religioso. Não precisa de droga, né? Pelo menos o que eu vejo nesses cultos de crente, cara. O pessoal fica loucão de Jesus, eu posso te garantir que não, porque eu já vivi o outro lado da moeda e posso te garantir com toda certeza
certeza que hoje não precisa. E nesse dia foi muito interessante que estava tocando 3 bandas e uma delas era o Oficina G3. Né? E eu cheguei lá, comecei a você ver... entrou depois, tá bom? Eu na verdade sou o último a entrar na banda, né? Porque você canta? Eu sou vocalista, tenho 3 anos de banda. E eu cheguei, vi o show, falei, poxa, que loucura, os caras falam de Deus, falam de Jesus, tocam rock and roll, entendeu? E, poxa, eu me identifiquei com aquilo, e naquele momento eu entendi o que eu precisava, né? E isso foi, pra mim foi bom, né? Eu quero dizer até pro pessoal, de repente o pessoal fala, poxa... Tipo, chegou nos 7 minutos aqui já, tá no meio da entrevista, e o Juninho, que é o guitarrista, que é o fundador da banda, ainda não falou. Tá querendo embutir na minha cabeça que o que você fez eu tenho que fazer. Eu não tô querendo falar pra vocês que tem que fazer o que eu fiz. Eu tô dizendo que eu fiz, pra mim foi bom, eu mudei e hoje eu tenho uma nova vida e não é a grana. Até inclusive vi esses dias um programa que eu assisto, gosto do seu programa, assisti o Bozo aqui, tava o Sérgio Malandro, e foi uma coisa muito interessante que ele falou. Às vezes você pode estar doente, você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem carro, você pode até estar como aconteceu comigo. Eu me converti, aceitei a Jesus e durante 1 ano da minha vida eu morei debaixo de uma igreja, num porão da igreja. Durante 3 meses da minha vida eu comia salada de cebola e bolacha, água e sal. Isso não é brincadeira, eu até conto o pessoal da risada. Alguma coisa, pelo menos. Alguma coisa. Não, vamos, né? vamos voltar, vamos dar uma saída e voltar a falar de rock, cara. Tá. Vamos falar de rock. Vamos falar de rock. Qual a diferença entre uma plateia de show convencional, uma plateia do show do Crisium, um monte de moleque cabelo batendo cabeça, e uma plateia de show de vocês, cara? Gordo, a galera agita do mesmo jeito, entendeu? No visual praticamente não muda, Não, mas não muda você nada. sabe que tem banda que é igual ao Crisium, que fala de Deus, cara, fala de Não, Jesus. tem banda que a gente conhece, várias bandas que fazem um som mais pesado e que tocam com oficina G3 e tal. Então, a reação da galera, meu, não tem nada a ver. Eu acho que Deus tá Mas o preocupado som de com... vocês é bem pop, meu. Eu tô anotando ali que é bem... Sei lá, me passa que o clima tá um pouco truncado, né? Assim, posso estar errado, eu não sinto que os caras estão tão à vontade, né? Que ficou uma coisa ali... A entrevista também é muito curta, né? É muito rápido, né? E aí ficou aquela coisa ali de talvez acabou demorando um pouquinho nessa ideia do testemunho ali, de contar uma história. E aí o João Gordo até interrompeu, não, mas vamos falar de rock e tal, né? Então, coisa que pode acontecer. pop, É cara. pop, começa a chegar. A gente sempre trabalhou no rock, o rock and roll, nunca foi rock, pesadão, sim, né? Ele nunca foi pesado, ele nunca foi pesado. Ó o Max, ó o Max. Atendi já, filho. Alô? E aí, Gordo, sou eu de novo. Sim, eu tô sim. quase que chegando a uma conclusão que a banda Heavy é o G3 e não o Crisium. Por quê? Não, eles estão com o discurso tão pronto que eu tô achando que eles é que são Heavy. Eu quero Mas como diz o nosso Alex ali, é cada um, cara. Pois é. Não tá em conflito, porque não tem conflito nenhum aqui, cara. Eu quero perguntar pra ele que tá do seu lado, que tem o cabelo vermelho, eu já esqueci o nome. Eu não lembro o nome, desculpa, eu não lembro o nome nunca. Não vigiei por um dia, então aí é que eu não lembro o nome mesmo. BG, mano. BG, eu queria saber uma coisa. Quanto tempo você leva no cabeleireiro aí pra deixar o cabelo vermelho? É o seguinte, a minha esposa faz meu cabelo, eu corto com tesoura mesmo, que eu corto. Olha o microfone, dá para o microfone. É a mesma tesoura que eu corto a unha do pé, a tinta eu compro do lado de casa, não tem nada demais não, é do mesmo jeito. Inclusive tá caindo, eu preciso, acho que daqui a um tempo eu vou começar a usar, eu vou raspar. Mas deixa eu falar uma coisa, você sabia que a igreja... Isso não é verdade, PG. Com a tesoura que corta a unha do pé, não dá pra cortar o cabelo, mano. Não vem com graça, não. E a Bíblia condena a vaidade, né? Mas quem disse que eu sou vaidoso? Oi? Eu gosto apenas de me vestir bem, não sou vaidoso. Isso é vaidade. Não. Pra mim, não. Na minha opinião, é vaidade. Vaidade tudo é vaidade. Foda-se que é vaidade, foda-se. Foda-se a vaidade. Aí, tá vendo? Nessa ideia que eu falei que é sempre numa ideia um pouco de provocar, né? Mas eu gostei da resposta do PG, né? Pô, eu sou um cara que me visto bem, não sou vaidoso. Vaidade tá mais no campo do coração, né? Então, realmente é uma coisa mais profunda, assim. Mas é isso aí, ó. Os caras foram aí pra ser provocado. Fala palavrão, é pecado? Vocês falam palavrão? Não falo porque eu acho legal. Eu acho que pecado é aquilo que você mesmo se condena. É mesmo? É, aquilo que você se condena... Então você fala, porra, que merda! Cara, eu acho que a reação é diferente de cada um, né, meu? É. Entendeu? Eu acho que, sei lá, depende.
tem uma parada que é o seguinte também, como o Bro tá falando, né? Cada um vive o que quer. E a gente vive, cara. Aí a pessoa pode até achar caretice, mas a gente vive aquilo que a Bíblia mesmo fala, entendeu? E a Bíblia até fala sobre isso, entendeu? Sobre o palavreado, esse tipo de coisa, cara. É assim, pra você, de repente, sem problema, pra mim não vai rolar legal, entendeu? Então por quê? Porque eu procuro, eu aprendi a viver baseado na Bíblia. Não, beleza. Funciona pra mim, é O que legal. vocês acham de banda assim, que tem esse satanista que fala sobre Satã, essas coisas todas? Cara, como o Brown mesmo falou, aí cada cabeça é cada cabeça. O cara quer tocar o que ele quiser, ele toca o que ele quiser. A gente toca daquilo que a gente Pra vive, gente não serve. entendeu? Pra nós não serve. E a gente toca daquilo que a Vocês gente acham que eles vão pro inferno? Cara, aí Aí eu vou ter que ser claro contigo, cara. Você estava falando no começo, né? E até o Max ligou e falou da vaidade e tal. Eu acho que o que rola hoje em dia, cara, tanto nas igrejas como fora dela, é um burburinho de que, na verdade, a Bíblia não proíbe nada daquilo que todo mundo fala. Sabe, a questão da vaidade, a questão do rock é do diabo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Você entendeu? Agora, o fato da gente poder fazer o que a gente quer e tocar rock, quem vai pro inferno ou não vai, a Bíblia é bem clara quando ela fala disso. Cara, que Jesus é o caminho. A gente, quem entrar pelo caminho vai pro céu, quem não vai, dançou. Vocês pregam nas letras de vocês? Não, a letra é uma consequência do que a gente vive todo dia, entendeu? A gente não fala só de Deus e de Jesus nas nossas letras. A gente fala do nosso cotidiano, da questão social, tudo tipo de problema. Agora, Olha, você fala alguma coisa? quem é que vai pro inferno? Posso perguntar aí, cara. Hã? Você pergunta, eu falo aqui, cara. Você pegou então... Ah, cara, eu achei até meio... Alguma coisa. Pegaram a gente meio de surpresa, cara, entendeu? Esse debate, essas coisas assim. Eu também tô surpreso, eu sabia que ia dar esse debate todo, cara. Porque, como eu falei pra ti, cara, tudo que a gente tem, tudo que a gente buscou até hoje foi através da gente, entendeu, cara? A gente não se espera, entendeu? Não faz campanha em igreja do diabo, ou em igreja de Jesus, entendeu, cara? A gente não teve apoio de ninguém para mesmo as dificuldades que eu tenho, eu não procuro passar para ninguém, porque é problema meu, entendeu, cara? E eu me resolvi sozinho, entendeu, cara? A banda chegou onde tá e vai mais longe ainda pela própria musicalidade, pela espiritualidade que a gente tem, cara. Quanto à Bíblia, a Bíblia é uma coisa, entendeu, cara? A idade, entendeu, da humanidade data de coisa desde a época de Atlântida, cara, entendeu, cara? E dali surgiram os sumérios, onde... Bem, novamente estamos assim no fim do programa e discutindo um papo que vai dar 3 dias de papo aqui, cara. Atlântida, o maluco meteu o Aquaman aqui na argumentação aqui, cara. Não, brincadeira. E é isso, tipo assim, é mais ou menos isso, né? Os caras começam a falar de coisa de inferno, de não sei o que lá, que é os assuntos que estão mais ali na margem, né? Da ideia do que é ser cristão e tal, né? E, pelo que eu entendi, o cara da outra banda... Ele não tá falando, mas tá de alguma forma dando uma alfinetadinha, assim, tipo, ó, a gente... Meio que ele tá querendo dizer assim, nossa banda não precisa de ter uma igreja por trás, o que a gente conseguiu sozinho e tal, né? Ele tá meio que falando, mas não tá falando, né? É uma coisa assim, dando uma criticada, né? Falou. Então, dane-se. Falou. Então, ó, obrigado às duas bandas por ter vindo. Desculpa alguma coisa, tá ligado? Ó, isso aí. passa o site de vocês. Ô, Gomes, só um lance rapidinho, pra você de repente entender uma coisa também, pra deixar bem claro. A gente não enfia a goela abaixo de Jesus pra ninguém, entendeu? Eu tô ligado. A galera curte, você viu o Maracanã lotado e tem sido assim no Brasil, nós já até tocamos fora também. Então, é um estilo de vida, cara, é uma opção. Todo mundo opta pra... São dois estilos de vida diferentes, cara. Tá ligado? Exatamente. Né? Agora, É isso que tá falando o Jean, né? O tecladista, né? E... O que ele falou foi legal, né? Pô, ninguém é obrigado também a escutar a banda, a gente não obriga ninguém a nada. Pô, a banda é grande assim, porque a galera gosta do som também, ela tem o seu mérito, né? Na verdade, ele tá até desconstruindo um pouco o que o outro cara quis provocar aqui, né? Não, tipo... Tanto que Oficina G3 é uma banda que é ouvida por muita gente que não vai na igreja, né? Então, é realmente uma banda que tem um reconhecimento como músicos, como banda, né? Não são os caras ali que é só por causa de uma estrutura, alguma coisa assim, né? Eu diria, você não prega o nome de Jesus, cara, mas eu diria que todo aquele pessoal que tava ali seriam
cristãos, pessoas que estão buscando Jesus ou alguma dificuldade, alguma coisa. certeza, Não é um público de rock, entendeu, cara? Entendeu? Que vai se divertir, né, meu? Alternativo, vai... Aí então, nesse sentido que eles estão falando aí, eles estão querendo tirar o mérito da banda. Né? O que o cara quis dizer é isso. Tipo, olha, não, aquele público... Ele quase falou isso, que o público não é de vocês, o público não é da banda. É uma galera que gosta de igreja e tal. Então eles estão querendo tirar o O que eu senti é que o cara dessa banda aí, não sei o nome do cara, mas ele tá querendo meio que tirar um pouco o mérito, né, do Oficina G3 ali, né? Não achei legal isso, porque os caras, pra quem sabe, os caras são muito reconhecidos como músicos, né? Pra você ter uma ideia, os caras têm Grammy, tá ligado? Tem coisas assim, então, tipo... nessa época eles ainda não tinham o Grammy, mas por ser uma entrevista, mas assim, também, né, as entrevistas do João Gordo na MTV, elas tinham essa ideia de dar uma provocada e tudo mais, né? Mas assim, é uma coisa meio, sei lá, né? Eu fico em dúvida se é bom pra banda, se não é, essas entrevistas, porque você vai ali pra ser colocado meio em xeque e tem pouco tempo pra responder, coisas assim, né? Satânico, gospel, viva Jesus e o capeta, vamos embora. Obrigado, rapaziada. Daqui a pouco tem Hermes e Renato, aquela palhaçada. Acho que não vi esses caras, mano. É muito engraçado. Tchau pra vocês. Valeu, mano. Bom, é isso. Eu gosto muito dessa banda, do Oficina G3, né? Uma banda aí que eu escutei minha vida inteira praticamente, tenho muito carinho pelos caras. Conheço alguns pessoalmente, né? E legal ver essa situação aí, situação um pouco atípica. Numa época que era um pouco atípica também, né? Tipo assim, os caras hoje em dia, pô, já foram em vários programas de televisão. Inclusive, eles foram no Danilo Gentili aí faz 2 meses. Você vê que é uma cena muito diferente, né? Aí era aquela coisa ainda... Acho que foi muito famosa pelo Raul Seixas a frase de que o diabo é meio que o pai do rock, umas coisas assim, né? E aí ainda tava sendo debatido conceitos como se fosse assim, um pouco antigos, né? Era uma coisa ainda, uma novidade, né? Mas legal ver essa experiência aí. Se você não conhece essa banda, recomendo que você escute aí. Valeu, quem gostou aí, só se inscrever no canal, pode acompanhar o Entrando na Mente Podcast, que é o meu podcast, curtir o vídeo e é isso. Um abraço, até mais.